Tô aqui. Vamos lá. Pessoal, olha só, hoje então é a nossa aula de abertura do livro novo, a matéria nova do Pentateuco. Nós vamos falar sobre a história, a composição e alguns aspectos aí teológicos dessa unidade bíblica chamada de Pentateuco, e daqui a pouquinho nós vamos entender um pouco mais por que é que tem este nome. O que é de suma importância vocês terem em mente? Nós estamos aí há alguns meses em algumas matérias mais diretamente teológicas. Agora, neste mês e nessa matéria de Pentateuco, nós vamos, pessoal, dar um mergulho nas matérias bíblicas. Então, consequentemente, vamos do início. E qual que é o primeiro livro da Bíblia? Livro de Gênesis. Então, aí já dá para ter uma ideia do que é o Pentateuco, quem nunca ouviu falar. E na aula de hoje nós vamos fazer um panorama geral do que é o Pentateuco. E eu quero, junto com vocês, ir trazendo exemplos bíblicos do Pentateuco, para que vocês entendam por que é que nós estamos estudando esse assunto e fazendo esse panorama geral hoje. Por exemplo, nós vamos falar um pouquinho de geografia bíblica, lugares, regiões. Bom, Micael, e aí, o que isso muda? Aí eu vou trazer exemplos, situações da Bíblia, para que vocês compreendam por que é legal ter o entendimento aí, um plano de fundo, um alicerce do que é a matéria do Pentateuco. Amém? Vamos lá para a unidade 1, História de Israel e formação do Pentateuco. Então, aqui no título da unidade, vocês já podem perceber, hoje nós não vamos falar diretamente de Gênesis, não vamos falar diretamente de Êxodo, não vamos falar diretamente de Número, de Levítico, Números e Deuteronômio. Nós não vamos entrar diretamente nos 5 livros que compõem o Pentateuco. Nós vamos fazer uma compreensão da história de Israel narrada no Pentateuco e a formação deste compêndio dos 5 livros. Capítulo 1, nosso ponto de partida, se você quiser localizar aí no seu material, página de número 15, o mundo do Antigo Testamento. Gente, nós precisamos entender, quando vamos ler a Bíblia, o povo que viveu no tempo da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, que já faz mais de 3.000 anos, por exemplo, se considerarmos Davi, mais de 4.000 anos se considerarmos Abraão, talvez quase 10.000 anos se considerarmos as primeiras civilizações ali e falarmos pós-dilúvio. Aí eu pergunto para vocês, o tempo é o mesmo? A cultura é a mesma? O modo de vida é o mesmo? Todas essas coisas foram sendo alteradas. Então, nós precisamos compreender que os acontecimentos que estão no Antigo Testamento, principalmente do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, eles acontecem nessas 3 localidades, e por que não falar que são 3 regiões? O Antigo Egito, a Palestina, que daqui a pouco nós vamos entender que teve vários nomes, porque os nomes dos lugares podem ir mudando conforme o tempo passa, e também a Mesopotâmia. Algum de vocês lembram de ouvir falar de Mesopotâmia na escola? Livro de história, livro de geografia. Exatamente, a Bíblia também apresenta algumas informações a respeito dessa região. Só de compreender que é uma localização diferente, distinta da nossa, nós já temos um desafio de compreensão para esses textos bíblicos.
Porque se é uma localidade diferente, é um povo diferente, é uma cultura diferente, é um idioma diferente, então torna-se desafiadora a nossa interpretação destes textos. Agora veja só, queridos, nós temos que dar uma olhadinha para como era o mundo antigo e como era essa região chamada de Crescente Fértil. Por quê? Porque nos ajudará a compreender situações da Bíblia. Olha só, apaga lá, por favor, irmão Haroldo, essa primeira luz aqui da frente. Que aqui nós vamos ver 2 mapinhas. Eu acho que é a primeira aí, vamos ver. Contrário, tá aqui, amigo. Pega aqui, por favor, irmão Paulo. Olha só, irmãos, falando aí do mundo antigo. Verdade, já levo. Pastor Manuel, aqui, Deus abençoe. Olha só, falando aí sobre o mundo antigo. Gente, veja bem, ó. Aqui, vocês conseguem ver esse risco amarelo que está aqui? É possível visualizar daí? Sim ou não? Essa parte em amarelo aqui, ó, onde eu estou mostrando para vocês, era o domínio do Egito. Quem mandava nessa região baixa aqui toda, que pegava o rio Nilo, as margens do Mar Vermelho, a parte oeste do Mar Mediterrâneo, era o Egito. Irmão Micael, Gaza está no domínio do Egito? Sim. Percebe que você não pode, por exemplo, pegar faixa de Gaza hoje, que teve toda a questão aí, guerra e tal, e ficar pensando que Gaza hoje é a mesma coisa dessa época? Não tem como fazer isso. Porque Gaza, nesse período aqui, era domínio egípcio. Irmão Micael, e Jerusalém, a terra de Canaã, que o povo virou peregrino? Também era dominada pelo Egito antigo. Também era dominada por eles. Se você olhar aqui, ó, nessa parte laranja, era o Império Eteu que dominava. E aqui nós temos o país da Síria, que aparece várias vezes na Bíblia. Então a Síria está mais ao norte do que era o mundo antigo. A cidade de Biblos, lembra que nós estudamos? Lá no livro de introdução bíblica, Bíblia se chama Bíblia por conta da cidade, se chamava Biblos. Aí, Biblos era no mundo antigo uma cidade do Império Eteu. E se nós pegarmos aqui, ó, de Damasco até Arã, passando por Nínive, que era a capital da Assíria, olha a Babilônia aqui, Suzã, onde aparece a história da rainha Esther, Ur dos Caldeus. Quem é que morava em Ur, irmãos, antes de Abraão, patriarca? Agora, eu disse para vocês que eu vou trazer exemplos bíblicos na aula de hoje, para que essa introdução do Pentateuco faça sentido. Olha isso aqui, pastor Luciano. A Mesopotâmia tem esse nome porque significa região entre rios. Mesopotâmia significa uma região que fica entre rios. Ficava entre o Golfo Pérsico, pegava aqui margens do Mar Cáspio, mais ao norte havia o Mar Negro, e aqui, ó, esses riscos azuis, que é possível ver nesse segundo mapa, consegue ver aqui? Esses riscos azuis são rios que cortavam a região da Mesopotâmia. E os 2 principais rios eram o rio Tigre e o rio Eufrates. Vocês lembram quais eram os rios que passavam pelo jardim no Éden? O que diz Gênesis? Os 2 rios que passavam pelo jardim eram o Tigre e o Eufrates. Irmão Micael, a Bíblia não fala a localização do Éden, não fala, mas provavelmente era aqui nessa região da Mesopotâmia. Por quê? Porque essa região, ela foi estabelecida por Deus para ser
extremamente próspera, irmãos, por conta desses rios. Porque as civilizações dependiam dos rios e das chuvas para plantar e para colher. Agora, olha o exemplo bíblico. Deus chegou para o Abraão, Bruno, e falou assim, ó, sai daí. Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela. Vai para onde, Jeová? Cadê o Maps? O Waze? Cadê o Google? O mapa impresso? O guia de viagem? Não tem. Você só sai e peregrina, anda. Deus fez Abraão sair de Ur, Mesopotâmia, região extremamente próspera, abençoada com esses rios, extremamente boa para plantar, colher, etc, etc. E mandou Abraão virar um peregrino aqui no deserto de Canaã. Que até água eles só tiveram água porque cavou os poços e Deus fez um milagre para a água aparecer. Ah, irmão, então quando Deus fala para Abraão, sai da tua terra, vai muito além de sair da casa que ele morava? Exatamente. Vai muito além de sair ali debaixo da companhia dos pais? Exatamente. O sai da tua terra, irmãos, é muito maior do que parece. Deus está dizendo para Abraão, sai aí dessa garantia de prosperidade, de águas fluviais, de rios abençoados que vocês têm aí, e vira um peregrino. Sai aí da tua zona de conforto, Abraão, que vai para uma terra que eu te mostrarei. Se Deus tivesse dito para ele que era no deserto de Canaã, talvez ele não teria ido, né? Extremamente longe, extremamente longe. Então, irmãos, ó, esse aqui é um mapinha do que era o mundo antigo, do período aí, pelo menos, do período do patriarca Abraão. Aí, esse Golfo Pérsico existe ainda? então, eu lembro quando eu era moleque, não teve uma sim, guerra. me foge a memória, pastor Luciano, se com o mesmo nome, mas ainda existe. Ainda existe. 10 anos quando teve uma guerra. E o que é interessante citarmos aqui, ó? Essa região da Mesopotâmia, hoje, é onde está o Iraque, o Irã, a Líbia, países completamente dominados pelo islamismo. E mais para frente na aula vai ter um outro mapinha que nós vamos ver isso melhor. É conhecido como Golfo Árabe. Hoje, aí. Mas por quê, Bruno? Porque essa região, ó, está dominada pelo mundo árabe. A Arábia Saudita fica aqui também. O próprio Irã, que eu citei para vocês, ó, mais aqui ao norte. Então hoje é Golfo Árabe. Aí, Golfo Árabe. Olha só, irmãos. Aqui estava a região chamada de Crescente Fértil. Pegando do norte do Egito, onde está o Rio Nilo, passando por um pedaço do Rio Jordão e indo ao Rio Tigre e ao Eufrates, chegando até lá no Golfo Pérsico. Essa região aqui, falando de colheita, de plantação, falando de viver de forma um pouco melhor, era a melhor opção no período do Pentateuco. Era a melhor opção no período que os textos bíblicos do Pentateuco foram escritos. Pode ligar lá pra gente, por favor, Morodo. Agora vamos lá para o capítulo 2, por favor. Capítulo 2. A terra prometida. A geografia da terra de Israel. Gente, nós precisamos ter em mente que a terra de Israel, que aparece em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, no Pentateuco, nem sempre teve esse nome. Nem sempre. A princípio, ela era chamada de terra de Canaã, porque ela era dominada por quem? Pelos cananeus. Então, quando você lê aí na Bíblia, de Gênesis ao Deuteronômio,
e até no livro de Josué, que houve algum conflito com os cananeus, eram os moradores de Canaã. Aí o que acontece? O povo de Israel, pensando nos patriarcas, pensando em quem, gente? Pensando nos patriarcas, quem são os 3 patriarcas de Israel? Abraão, Isaque e Jacó. Esses são os 3 patriarcas de Israel. Esses 3 camaradas e os seus descendentes, eles se tornaram peregrinos, nômades, na terra de Canaã, na terra dos cananeus. É por isso, por exemplo, que você vai ler Gênesis, Isaac desentulhou os poços, não foi isso? Aí os cananeus chegaram lá e falaram o quê? Essa terra é nossa, nós queremos o poço. Mas quem cavou fomos nós. Pois bem, mas você cavou na minha terra. E a Bíblia diz que Isaac cedeu os poços. Por quê? Porque essa terra, Canaã, ainda não era Israel, ainda não era uma terra que pertencia ao povo de Deus. Eles estavam ali como estrangeiros. É por isso que, irmão, então, eu estou lendo Gênesis aqui, achando que o dono da terra é Isaac. Não é, o dono da terra é o povo cananeu. São os cananeus os donos da terra. Neste período, os patriarcas foram apenas peregrinos, nômades nessa terra. Isso. E enquanto isso, Deus ia prometendo para os patriarcas que um dia daria aquela terra para eles. Um dia. E você percebe como que demorou, ó. Porque de Abraão até a saída do Egito, nós estamos falando aí de mais de 300, 400 anos. De Abraão até mais. Por quê, gente? Só no Egito, os hebreus, a descendência de José, ficou 430 anos. De Abraão a José, são quase 400. Então nós temos aí mais de 500, 600 anos que Deus vinha falando. Eu vou dar essa terra para vocês. Um dia essa terra vai ser de vocês. Mas e aí? Calma, Deus estava formando o seu povo. Formando Israel, que seria a nação que o representaria. Agora, quando Josué assume após a morte de Moisés e eles entram na terra, a terra de Canaã tem o nome trocado. Para quê? Terra de Israel, ou terra prometida, e algumas vezes também chamada de Terra Santa. Então a terra de Israel, quando nós estamos falando terra, gente, literalmente o lugar ali, o espaço, os campos, não era chamado de Israel desde o princípio. Era Canaã que virou terra de Israel, terra prometida ou terra santa. Esse nome durou até quando? 931 a.C. Porque em 931 a.C. morreu quem? O grande rei Salomão. E aí o reino fez o quê? Se dividiu. Norte e sul. Israelitas ficam no norte, judeus ficam em Judá, no sul. Micael, então quando eu leio o Antigo Testamento ali, nos profetas, nos livros históricos, e fala assim, e tu, Jerusalém, não está falando com Israel inteiro? Não. Está falando com o reino do sul, com o povo judeu, com o povo de Judá. Se você está lendo uma passagem que é depois da morte do rei Salomão, quando a Bíblia fala, Israel, não é todo o povo na maioria das vezes. É só o povo do norte. Efraim, só o povo do norte. Agora, Judá, Jerusalém, aí é o povo do sul. Por quê?
porque eles levaram esse nome das 10 tribos, tendo o mesmo nome, somente até a morte do rei Salomão. Irmão Micael, e depois, no período do Novo Testamento, os romanos, quem foi, gente? Os romanos deram para essa região o nome de Palestina. Somente no domínio do Império Romano é que essa terra recebeu o nome de Palestina. Os seus moradores são os palestinos. Agora, Israel, irmãos, aquele pedaço de terra, ele ganhou uma proporção boa em termos de habitantes, em termos de cidades, principalmente por conta da grandeza do reinado de Salomão. E aí, o Império Romano separou em províncias. Aqui estão as 3 principais, mas nós poderíamos citar pelo menos 4 ou 5 províncias do governo romano em Israel. As 3 principais são Judeia, Samaria e Galileia. E eu já vou mostrar o mapa para vocês. Por que é importante saber disso aqui, mesmo que o assunto de hoje não é Novo Testamento? Vocês lembram quando Jesus foi preso e julgado às escondidas na calada da noite? Isso era contra a lei, não podia. Lembram disso? A Bíblia diz que levaram Jesus para Pilatos, sim ou não? Aí Pilatos descobriu que Jesus era judeu de sangue, porque ele era filho de judeus, e ele nasceu em Belém, e Belém ficava na Judeia. Então Jesus era de carteirinha judeu. Aí Jesus foi para o Egito, conforme o anjo mandou José fazer. Ele se escondeu lá no Egito. Quando Jesus voltou, Maria, José e Jesus foram morar onde? Na Galileia. E a Galileia foram morar em Nazaré. E Nazaré ficava na Galileia. Então era assim, gente. De nascimento, Jesus era da Judeia. Mas de morador, o título de eleitor que ele assinava era de Galileu. Aí o Pilatos, que era o governador da província da Judéia, descobriu: ah, você é da Galileia? Então não vou condenar você não. O Herodes que assuma o problema. Porque o Herodes era o governador da província da Galileia, e ele era espertão para fazer uma graça para os judeus. Toda Páscoa ele ia lá em Jerusalém fazer uma visita. Aí, irmãos, o que aconteceu? Não é de hoje, né? Não é de hoje que eles aparecem. Olha só, o que aconteceu? O Herodes estava em Jerusalém. O Pilatos disse o quê? Herodes que julgue. Herodes julgou, não achou culpa também, devolveu para o Pilatos. E aí a Bíblia fala que nesse mesmo dia, Pilatos e Herodes, que estavam brigados, refizeram a amizade através do julgamento de Jesus. Isso é algo extraordinário. Por quê? Porque até mesmo ali, no julgamento impróprio que fizeram de Jesus, o ministério da reconciliação de Jesus apareceu, reconciliando os 2 governadores que estavam aí brigados entre si. Agora, vamos dar uma olhadinha como era isso. Por mais que a aula de hoje não é Novo Testamento, mas vamos dar uma olhadinha. Dá para ver ou querem que apague? Dá para ver? Olha só, irmãos, aqui cercado por esse lilás, isso aqui, gente, né? É rosa, não sei. Essa parte aqui de baixo era o reino do sul, onde estava o povo de Judá, a tribo de Judá, e depois ficou apenas Judá e Benjamim aqui no sul. Essa foto é a divisão das tribos quando Josué separou as 12 tribos.
Mas no período de Jesus, ó, aqui na parte baixa ficou apenas Judá e Benjamim. As outras 10 tribos ficaram mais ao norte. E o que ocorre aqui, gente? No período de Jesus, aqui é a Judéia e tudo para cima é Galileia. E vocês estão vendo aqui onde está Siquém? Aqui virou Samaria. Então, quando João 4 diz era necessário passar por Samaria, Jesus tinha o caminho da esquerda, Jesus tinha o caminho da direita pelo Rio Jordão, ele foi passar pelo meio, por Siquém. Por quê? Para salvar os samaritanos. Agora, irmão Micael, e Antigo Testamento? É legal eu ter essa compreensão? Sim. Por quê? Vou pegar um exemplo bíblico. A Bíblia fala que Samuel foi um grande profeta de Deus, sim ou não? E aí você vai ler lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, que Deus confirmou o ministério do profeta Samuel de Dan até Berseba. Se você nunca tiver estudado sobre isso, tem como entender esse versículo? O que vocês acham? Tem jeito. Irmão Micael, dá um exemplo aí, troca em miúdos para nós, pensando aí no nosso, é mais ou menos assim, gente, o Brasil? Não, misericórdia, tá feio demais. Vocês sabem que eu sou ruim de desenho, né? Ó, é mais ou menos assim, né, o Brasil. Mais ou menos tem a parte baixa lá do norte, do sul, né, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e... Ajuda aí, gente. Paraná, Rio Grande do Sul... Santa Catarina, os 3 estados. Então tá, os 3 estados lá abaixo, aí nós temos lá o norte. Eu não vou continuar aventurando aqui não, porque não tá legal a minha compreensão visual do mapa do Brasil. Mas vou limitar explicando o seguinte: é como se Samuel tivesse dito, lá no livro de Samuel, Deus confirmou ele por profeta de Santa Catarina até o extremo norte e nordeste. Seria isso. Ou de Santa Catarina até o Amazonas, que é a outra parte lá em cima. Por quê? A Bíblia diz, Deus confirmou Samuel por profeta de Dan. Onde que está Dan? Até Berseba. Onde está Berseba? Lá no extremo sul. Então, quando esse texto bíblico fala que Deus confirmou o ministério de Samuel de Dan a Berseba, Deus estava dizendo, todo o território de Israel sabe agora que o Samuel era o profeta de Deus. Então, queridos, essa compreensão de algumas questões geográficas, e fiquem tranquilos, nós vamos ter uma matéria só da geografia bíblica, e aí eu prometo que eu vou aprender a fazer o mapa do Brasil. Olha só, essa compreensão de algumas localidades nos ajudam a compreender os textos bíblicos da palavra de Deus, principalmente no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros. Agora, falando um pouquinho, voltando aí um pouquinho na matéria específica do Pentateuco, ó, Jericó é uma cidade muito importante nesse período. Por quê? No livro de Josué, que é a continuidade do Pentateuco, qual que é a primeira grande cidade que aparece, que o povo conquistou? A cidade de Jericó. Esta cidade, irmãos, existem achados arqueológicos. Alguns estudiosos do Antigo Testamento falam que Jericó foi uma cidade habitada desde o ano 6000 a.C. Se nós considerarmos que essa data está certa, nós estamos colocando em pauta que os descendentes de Noé
alguns descendentes dos filhos de Noé foram os precursores, os primeiros a habitar a região que foi chamada de Jericó. Os primeiros. E aí começa a fazer sentido por que Jericó era uma cidade tão grande naquele período. Por que Jericó era uma cidade tão desenvolvida em um período em que o desenvolvimento não era tão grande. É lógico que você não vai pensar que Jericó era como uma São Paulo, Rio de Janeiro hoje, porque a engenharia, a tecnologia é totalmente diferente. Mas, em comparação com as outras cidades da época, Jericó era extremamente avançada. Aí nós temos esse ponto aqui, pessoal, que é relevante porque aparece em alguns textos bíblicos. Algumas cidades que eram menores, pensa nos distritos hoje. Não tem cidades pequenas que, apesar de serem pequenas, são cidades? E também existem cidadezinhas pequenas que são chamadas de distrito. Isso, por exemplo, nós temos aqui perto de nós, o Arabá é distrito de Ouro-Oeste. A Brasitânia é distrito de Fernandópolis. Dulcelina, que alguns chamam, aprendi há pouco tempo, alguns chamam de Cutia. Para mim, Cutia era um pássaro, não é? Aí chama lá, Dulcelina também é apelido de Cutia. Simonsen, distrito de Votuporanga. A Dulcelina, distrito de Macedônia. Pedranópolis. Agora veja só, pessoal. As cidades que eram distritos, pequenininhas, no Pentateuco elas são chamadas de filhas. Então, se um dia você estiver lendo Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e aparecer o nome de uma cidade dizendo que é filha de outra, não são pessoas, ok? Não é gente, não são seres humanos. São cidadezinhas extremamente pequenas. E por serem tão pequenas e menos desenvolvidas, elas eram dependentes de cidades maiores, tanto no quesito proteção, alimentação, soldados, se fossem necessário para tomar alguma medida de segurança, eram chamadas de filhas. E para concluir aqui o capítulo 2, nessa introdução que nós estamos fazendo do Pentateuco, eu queria chamar a atenção de vocês para a compreensão de que o povo judeu, o povo hebreu, o povo de Deus que se tornou Israel, esse povo viveu como nômade até eles se estabelecerem no Egito através de José. Irmão Micael, depois eles viveram como nômades, como peregrinos também, os 40 anos no deserto. Isso, também. Agora, irmãos, veja só, perceba como que é necessário essa compreensão. O povo hebreu estava acostumado, na vida nômade, na vida de peregrino, eles não eram acostumados em viver em muita gente, não eram. Para que vocês tenham uma noção disso, a Bíblia diz que quando José chamou a família dele para ir para onde? Para onde? Para o Egito. Quando José chamou a família dele para ir para o Egito, eles eram 70 pessoas só. Os descendentes de Jacó eram apenas 70 pessoas. Eles não eram acostumados a viver em grandes civilizações, em grandes povos, não. Eram pequenos grupos de pessoas vivendo ali, cada um numa localidade, cada um num lugar, espalhados assim. Às vezes um rio que cortava, um riacho, passava ali para fornecer água, alguma coisa assim. Mas eles se estabeleciam em pequenos grupos. Agora, eles estão saindo dessa vida nômade e indo para a grande metrópole da época, que era o Egito, onde já viviam milhões de pessoas.
Foi uma situação desafiadora para o povo, sim ou não? E aí, talvez isso responda uma pergunta que eu já fiz, e talvez você já fez. Como é que Deus não matou esse povo quando ele saiu do Egito? Porque, irmão, vocês já pararam para pensar o tanto que o povo hebreu foi rebelde? Já pararam para pensar nisso? Deus abriu o mar vermelho, Deus fazia maná cair do céu, Deus fazia água brotar da rocha, a veste não envelhecia, o calçado crescia no pé da criança. Era muito milagre, gente, sim ou não? Era muito milagre. E mesmo assim o povo murmurou, reclamou, brigou um monte de vezes com Deus, com Moisés, com Arão. Agora, o que é que Deus estava entendendo que eu e você muitas vezes não entendíamos? Ou não entendemos? Que esse povo veio de uma cultura extremamente diferente, de uma cultura nômade. Eles não eram acostumados nem com cidades, que de lá, de uma grande civilização e vários deuses e estátuas, isso para eles era algo extremamente esquisito. Mesma coisa de pegar pessoas que sempre viveram na zona rural e levar em São Paulo. Perfeito, perfeito. Chegar lá, eles estão acostumados com terra, pelo céu, lá mora em um cantinho. Ó, você vai chegando, parece que o céu não é tão azul, né? Já é meio que cinza. Já vai ficando meio que mais escuro por conta da poluição. É diferente. Só morre essa pessoa. Irmãos, veja só. Quando o povo sai de 430 anos do Egito, porque foram esses anos, esse período aproximadamente que eles ficaram ali, com a promessa, igual o povo fala hoje, né? Com o sonho. Não tinha nada, só saiu com o sonho debaixo do braço. Saíram com o sonho: nós vamos herdar a terra que mana leite e mel, nós vamos herdar a terra prometida. Esse povo de uma cultura nômade, esse povo de uma opressão ali no Egito, com uma mente de escravos que eles têm agora, eles iam sobreviver se Deus não desse uma lei, um manual para esse povo? Não iam. Irmãos, o povo hebreu ia se matar no deserto. O povo hebreu, eles iam se acabar no deserto se Deus não tivesse se manifestado no Sinai e dado a lei para Moisés. Se não fosse essa manifestação de Deus, por quê? Porque eles entendiam o seguinte: ó, um manda mais do que o outro, então esse é o escravo, eu posso escravizar ele. Era cultural para eles. Lembra do bezerro de ouro? Por que é que eles fazem um bezerro de ouro? Não podia ter feito um touro? Um touro de ouro? Touro não é mais forte que bezerro? Podia ter feito uma águia de ouro, sim ou não? Ia ser um ato de idolatria, do mesmo jeito. Mas eles falam para Arão, e Arão faz o bezerro, porque na cultura egípcia que eles vinham, o bezerro era o animal mais forte. O bezerro era representação de grandeza, de poder. Então, esses detalhes que envolvem o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, vão explicando muita coisa, sim ou não? Vão explicando bastante coisas. Aí nós avançamos. Ó, aqui no capítulo 3, se você quiser localizar aí no livro, é a página 25. Pastor Luciano, pega o seu aqui, querido. Página de número 25. Línguas do antigo povo de Israel. Gente, aqui eu vou ser breve, vou ser sucinto, porque, ó, nós tivemos a matéria de introdução bíblica há 3 meses atrás, se não me falha a memória. E nós falamos muito lá sobre as línguas da Bíblia, lembram? O hebraico, o aramaico, o grego. Então vou ser bem sucinto aqui. O que ocorre? No período da lei, no período do Pentateuco, matéria que nós estamos estudando, os idiomas aí predominantes
e o idioma que é escrito através do autor do Pentateuco é o idioma hebraico e também aparece o idioma aramaico. Agora eu pergunto para vocês, nós estudamos sobre isso. Havia caneta e papel nesse período? Tinha? Não tinha. A escrita, os alfabetos, era um negocinho assim, perfeito? A, B, C, era assim, gente, perfeito? Não. Nós aprendemos que as letras eram riscos, sinais, aí tinha lá todo tipo de letra, bem parecido com o que hoje são as línguas lá orientais, lá na Ásia. Então, as letras eram simbolizadas por objetos. Objetos comuns do dia a dia desse povo, cada objeto significava uma letra, ou cada letra significava um objeto. Aí eu pergunto para vocês, com toda essa dificuldade de escrita, como é que José conheceu a Deus e foi tão fiel como ele foi? E aí? E aí, Mauro? José tinha uma Bíblia para ler? Não tinha. Pentateuco foi escrito, e aí nós vamos falar da autoria de Moisés daqui a pouco. Pentateuco foi escrito 500 anos depois do José. Como é que José se torna tão fiel a Deus como foi? Por conta da grandeza da tradição oral. Irmãos, à medida que Deus se revelou aos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, José, os irmãos de José, à medida que Deus se revelou a essas pessoas, eles passaram a comunicar a fé através da voz, da palavra falada, das palavras, da fala. É a tradição oral. É por isso que no Pentateuco você vai ver Deus pedindo isso aqui, ó. Principalmente lá em Deuteronômio, Deus martelou que os judeus continuassem falando dos grandes feitos para os seus filhos. E aí nós podemos resumir em 5 pontos que toda a família de Israel ficava falando para os seus filhos. Todas as famílias. Primeiro, eles falavam da libertação da escravidão. Um pai sempre ensinava para o seu filho: olha, hoje nós temos uma terra, hoje nós temos uma casa, mas teve um tempo que nós somos escravos. Eles tinham obrigação de ensinar isso para os filhos. Ah, e aí, papai, nós ficou escravo a vida inteira? Não. Deus trouxe o êxodo, a saída do Egito da escravidão. Deus nos fez sair de lá, Deus nos arrancou de lá. Eles deveriam ensinar isso para os filhos. Em terceiro, era função e obrigação dos pais passar para os filhos, através da tradição oral, a lei, os mandamentos de Moisés. Irmãos, é claro, a teologia chama de lei de Moisés, tradição de Moisés, mas não é de Moisés, né, gente? É de Deus. A única questão é que Deus usou o seu servo Moisés. Mas a lei era a lei de Deus. Não foi da cabeça de Moisés que a lei surgiu. Foi Deus quem deu. Depois eles deveriam passar para os filhos a história da conquista de Canaã. Olha, nós fomos peregrinos, ficamos no deserto, Deus cuidou assim, assim. Mas chegou o tempo que Deus nos mandou tomar posse da terra, ocupar aquela terra que era dos cananeus. E por fim, falar dos feitos históricos dos juízes. E aqui, quando a gente fala dos juízes, é o período posterior ao Pentateuco. Porque vocês vão de lembrar aí que na Bíblia de vocês, depois de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, quais são os 2 próximos livros?
Quais são? Quem lembra? Josué e Juízes, que é o período que o povo está entrando na terra e se estabeleceu ali na terra. E o período dos Juízes marca então os primeiros líderes da nação de Israel. Alguns foram bons, outros nem tanto. Foi um período extremamente difícil no cenário e na história bíblica. Mas fica claro, irmãos, que isso que nós aprendemos hoje no Pentateuco, essas histórias que você e eu conhecemos porque estão ali de Gênesis a Deuteronômio, eles não tinham essa história escrita. Eram os pais que passavam para os seus filhos. Fica claro isso? Amém? Então vamos para o ponto-chave da aula, que é o capítulo 4 e o capítulo 5. Por favor. Capítulo 4. Origem do Pentateuco. Gente, até aqui tudo bem? Amém? Como eu citei para vocês na abertura da aula, essa unidade 1 é um plano de fundo. Ela é uma base, um alicerce para a partir desse ponto aqui, nós entendermos o que é, como está organizado o Pentateuco e a partir da aula que vem começar a mergulhar. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Levítico, Números e Deuteronômio. Olha só, por que é que Pentateuco tem esse nome? Todo brasileiro sabe o que significa penta, sim ou não? Por que será? Por a cultura. Só os brasileiros sabem. Olha só, gente, por conta da cultura do futebol e a seleção brasileira ter ganho 5 Copas do Mundo, e a bem da verdade já faz tempo a última, né? Misericórdia. Tá na hora dos irmãos lá ajudar a gente. Olha só, penta é uma expressão grega. Penta significa o que, gente? 5. Tem a ver. Nossa, hoje eu tô bom de desenho, hein? Meu Deus. Ufa, Tô escrevendo aqui em egípcio. Olha só, irmãos, penta significa 5. Então a expressão grega pentateucos significa 5 recipientes. E aí eu vou lembrar vocês lá do livro de Introdução Bíblica. Quais eram os 2 principais materiais antigos de escrita? Vamos repetir? Papiro e pergaminho. Papiro era extraído lá das plantas, algo extremamente difícil, e depois veio o pergaminho, que era ali o couro dos animais, lembram disso? E esse couro, na maioria das vezes, depois de escrito, ele era enrolado e guardado em recipientes, em jarros, em vasos. É por isso que aparece na teologia a expressão Pentateuco. Mas, Micael, está na Bíblia a palavra Pentateuco? Não. A palavra Pentateuco não é uma palavra da Bíblia. É uma palavra do estudo teológico que significa 5 recipientes, trazendo a ideia dos 5 rolos, os 5 primeiros livros da Bíblia. Fica claro isso, irmãos? Essa palavra Pentateuco, ela foi usada a primeira vez na Septuaginta, que nós falamos de quando em quando aqui na teologia. Que vale lembrar, a Septuaginta nada mais é do que a tradução do Antigo Testamento hebraico para a língua grega. Septuaginta, toda vez que você ouvir Antigo Testamento do hebraico para o grego. Então, os tradutores da Septuaginta, que eram gregos, chamaram esses 5 livros aqui de Pentateuco.
Como é que os judeus chamavam todo o Antigo Testamento? Tanakh. Eles lá era 24 livros. Irmão Micael, por que não 39 igual na nossa Bíblia? Por conta dos livros lá que são compostos, são juntos. 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, eram livros ali únicos, compostos. Por isso que lá o Antigo Testamento são 24 livros, é a Tanakh. Agora, o que nós chamamos de Pentateuco, os judeus até hoje, os israelitas até hoje, chamam do quê? De Torá, que significa lei. Então, quando você ouvir assim, os israelitas acreditam na Torá, nós também acreditamos na Torá. Porque a Torá nada mais é do que a lei de Deus ou o Pentateuco. Quando você fala da Torá, você está falando dos livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Fica claro isso? Amém? Agora, gente, nem sempre esses livros tiveram esses nomes. Nem sempre. E aí nós vamos entender por quê, O livro de Gênesis, no hebraico é o Bereshit. O Êxodo é o Shemot. O Levítico é o Vaikra. O Números é o Bamidbar, porque o V tem som de V. Bamidvar, não Bamidbar, como é escrito. E o Deuteronômio é Devarim. Não é Deba, porque o B tem som de V lá no hebraico. Então, Devarim. Agora, olha esse detalhe. Olha que interessante isso. Bereshit significa no princípio. Como é que começa o livro de Gênesis? Shemot, que é o livro de Êxodo, começa com essa palavra, nomes. Quer ver? Livro de Êxodo, capítulo 1, começa como? Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel. O que isso aqui significa, gente? Levítico, Vaikra, começa com a expressão chamou. Por quê? Porque lá no Antigo Testamento hebraico, eles colocaram o nome do livro da Bíblia conforme a primeira fala, a primeira expressão que havia naquele livro. E chamou. Você pode confirmar isso aí na sua Bíblia. Então, na Bíblia hebraica, lá da antiguidade, estes livros não tinham o nome de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tinha esses nomes aqui, que são a primeira expressão ou a primeira palavra de cada um dos livros que estão em questão. Então, se um dia você ouvir, por que é bom saber isso? Porque um dia você pode ouvir alguém falar assim: olha, irmãos, o nome Gênesis não está na Bíblia propriamente dito. Realmente não está. Se você ler o livro de Gênesis inteiro, o nome Gênesis não existe. Não tem. Mas a gente vai ver daqui a pouquinho que o significado de Gênesis está lá, no livro bíblico. Então é importante ter essa noção e ter isso em mente. Olha aqui, os nomes Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio são nomes gregos que vão aparecer quando traduziu o Antigo Testamento para o grego, na Septuaginta. Agora, irmão Micael, por que deu esses nomes? Porque Gênesis significa... E o livro de Gênesis fala do quê? Das origens. Primeiro, a origem do mundo, a origem do universo, a origem das galáxias, a origem das estrelas, a origem dos seres humanos, a origem dos animais, a origem do povo de Israel.
Então, é errado chamar esse livro de Origens? Definitivamente não. Então, ele pode ter o nome de Gênesis tranquilamente, porque ele fala das origens. O nome Êxodo significa saída. Gente, qual que é o assunto principal do livro do Êxodo? A saída do povo judeu, do povo hebreu do Egito. Então, o significado de cada um desses nomes já é um resumo do conteúdo de cada um desses livros. Já é um resumo. Ficou frio aí? Tá um pouco? Vocês querem que aumente um pouquinho? Sim ou não? Ou tá bom? Coloquei aí. Irmãos, olha só. Eu também fui surpreendido, viu? Eu também não sabia. Quem aqui pegou que eu escrevi lá no grupo, antes de vir? Eu também não sabia. Cheguei aqui, rapaz, que... Eu vou te falar, hein? Na última escola dominical que eu tô aqui agora. Rapaz, um calor isso aqui, ninguém aguentava. Então foi surpresa pro senhor também? Olha aí que benção, louvado seja Deus. Aí eu mandei uma mensagem pro pastor, na hora que eu cheguei, a foto assim, né? Falei, nossa, já pode usar essa benção aqui, pastor? Ele falou, é para usar, irmão. Aproveita, glória a Deus, só não esquece ligado. Só não podemos esquecer de desligar. Agora, olha só, voltando, gente. O nome do livro de Levítico significa leis levíticas. Por quê? Porque o livro de Levítico vai bater na tecla das leis que os levitas, os obreiros ali deveriam cumprir e leis cerimoniais que o povo também deveria obedecer. Aí depois nós temos o livro de Números. Números, o próprio nome já define o significado, são números ou censos. Quem aqui já leu o livro de Números inteiro? É bravo, gente, é bravo. Porque é muito número. O tempo inteiro, os que saíram da família do fulano foram tantos, e da descendência do ciclano tantos. Aí você fica, rapaz, mas para que tem isso aqui na Bíblia? Tem um propósito específico. E o livro tem esse nome por conta de ser um livro que trabalha muito com os números, os censos do povo de Deus. E o livro de Deuteronômio, a palavrinha Deuteronômio significa segunda lei, ou repetição da lei. Vocês já perceberam que muito do conteúdo que está em Deuteronômio é uma repetição do que está nos outros livros? Por que isso? É de propósito. Moisés estava repetindo a lei, algumas vezes de forma resumida e direta, para o povo. Então, queridos, é legal ter essa compreensão para a nossa correta interpretação dos livros bíblicos aí que compõem o Pentateuco. Aí existe uma discussão, antes de ir aqui para os 5, existe uma discussão assim, será que Josué não podia fazer parte e chamar Hexateuco? Podia, até poderia. Por quê? Porque Josué é uma continuação de Deuteronômio. Até os estudiosos falam que o capítulo 34 de Deuteronômio, que é o último capítulo, quem escreveu não foi Moisés, foi Josué. Mas Micael, por quê? Porque Deuteronômio termina falando que Moisés morreu. E se Moisés estava morto, como é que ele escreveu o último capítulo? Não tinha jeito. Foi um dos patriarcas. Onde ele vai estar relacionado perto desses contextos aqui? Olha só, boa pergunta aí do irmão Bruno. Jó é um dos patriarcas da Bíblia, uma das primeiras histórias. Alguns chegam até dizer que Moisés é o autor e escreveu a história de Jó antes de receber a revelação desses livros do Pentateuco. Agora, quando foi que Jó viveu? Possivelmente um pouco antes do patriarca Abraão. Então, irmãos, a história de Jó, ela se localiza aí, provavelmente, um pouco antes da história do patriarca Abraão. Mas vocês conseguem perceber que a cultura que Jó viveu é a cultura desse período. É a cultura do período do Pentateuco.
É esse período aqui que nós estamos falando aí, gente. Pelo menos, viu? Vamos jogar baixo. E também era de Ur, né? Também. Pelo menos 2000 anos antes de Cristo. Pelo menos. Aí tem um debate, irmão Paulo, por quê? Algumas pessoas comentam que Jó era de Uz. E aí tem esse debate. Uz é a mesma Ur ou eram cidades distintas, cidades diferentes? Existe esse debate, é impossível nós... Mas se fosse cidade diferente, devia ser perto, né? Sim, na Mesopotâmia antiga também. Naquela mesma região ali, da Mesopotâmia. A região era a mesma. Agora, pessoal, indo aí para o capítulo 5, a página é a de número 47, nós vamos falar sobre o Pentateuco como resultado da fé do antigo povo de Israel. Gente, hoje, vamos falar de hoje. Nós, cristãos, discípulos de Jesus, qual que é a base da nossa fé? A Bíblia, que para nós é a palavra de Deus. Se a Bíblia não existisse, para a gente conhecer Jesus, nós teríamos ou dependeríamos de alguma revelação sobrenatural de Cristo a nós, sim ou não? Ou de alguém que tinha ouvido falar, chegar até nós e contar, sim ou não? Alguma coisa nesse sentido. Agora, no período que o Pentateuco vai se formar, o povo ainda não tem a Bíblia. Moisés foi escrevendo o Pentateuco à medida que eles foram ali peregrinando. Foi à medida que eles foram caminhando no deserto que Moisés foi escrevendo a revelação do Pentateuco. E isso é fantástico. Por quê? Porque Deus chegou a revelar para ele como que criou tudo desde o princípio. Então foi algo fantástico. Mas esse povo só recebeu ali os escritos de Moisés 40 anos depois que eles saíram do Egito, que foram os últimos 40 anos da vida do patriarca Moisés. Aí você para pensar assim, irmão Micael, como que eles tinham a fé em Deus então? A fé deles estava pautada, embasada, alicerçada no quê? No quê? Naquilo que eles viam e ouviam. Naquilo que eles ouviram das histórias dos patriarcas e daquilo que eles estavam presenciando. E aí nós podemos colocar esses 3 pontos chaves que era a base da fé de todo israelita nesse período. Primeiro ponto, o êxodo e a entrada na terra. Você chegasse num israelita e falasse assim, por que você crê que o teu Deus é um Deus de salvação e não os falsos deuses? Eles iam dizer, porque nenhum outro Deus foi capaz de nos tirar da escravidão do Egito. Nenhum outro Deus foi capaz de derrotar Faraó. Nenhum outro Deus foi capaz de nos tirar de 430 anos de escravidão. Mas esse Deus que nós estamos servindo, Ele nos salvou. Ele nos tirou do Egito. Aí, eles também tinham, aí depois Josué assume, eles conquistam Jericó, começam a tomar posse da terra, eles também têm essa experiência de fé para contar. Olha, a gente cercou Jericó, Deus falou para nós rodearmos a cidade. E aí tem uma interpretação equivocada, né? Nós vamos estudar isso no próximo livro, que é os livros históricos, e vamos entrar ali em Josué. Mas quem aqui já ouviu que o povo foram 7 voltas em torno de Jericó? Já ouviram isso? Já ouvi, já falei. Já falou também? Ufa, não foi só eu que cometi uns erros. Olha só, irmãos, a Bíblia fala que nos 6 primeiros dias eles davam uma volta por dia. Mas a Bíblia diz que no 7º dia eles deram 7 voltas.
Então, 7 voltas do último dia com 6 dos 6 primeiros dias são 13 voltas. 13. Então, assim, ó, não foram 7 o número de voltas que o povo israelita deu em torno de Jericó. Agora, o que é o ponto-chave? Eles tinham essa experiência para contar. Olha, a gente rodeou a cidade, fez do jeitinho que Deus falou, e as muralhas ruíram, foi algo tremendo, só ficou lá a casinha da Raabe. E aí nós vamos entrar em mais detalhes desses no livro histórico, que é a nossa próxima matéria, a matéria do mês de maio. Uma vez eu vi uma campanha, 7 voltas para 7 milagres, uma coisa assim. E se remeter na história da queda de Jericó. Aí você vai falar pra eles, vai falar que valeu foi a última, né? Tem até hoje, não tem? Então, tinha que chamar de... Mas eles falam que a primeira que valeu é a última. Tinha que chamar de 13 voltas, não podia chamar de 7. Aí, irmãos, o segundo ponto que a fé do povo estava embasada era na promessa de Deus aos pais. E não entenda pais aqui, ó, como pais biológicos, de sangue, mas a esses pais. Gente, se você conversar com um judeu até hoje, perguntar assim para ele, quem que é o teu pai espiritual? Quem são seus pais de fé, de crença? Eles vão dizer Abraão, Isaac e Jacó. Vocês lembram da briga que Jesus teve com os fariseus? Porque eles diziam, nós temos por pai Abraão, Abraão é nosso pai. Aí Jesus disse, se Abraão fosse pai de vocês, vocês teriam crido em mim. Abraão me viu. Aí eles ficaram malucos. Aí não, esse homem tem demônio, não tem 50 anos, como é que Abraão conhece ele? É um endemoniado, e pegaram pedras para matar Jesus. Então, eles tinham muito apegado essa crença de que Deus prometeu para Abraão, Isaac e Jacó que nós moraríamos numa terra maravilhosa e que ele seria por nós. Eles tinham isso ali na mente, no coração deles, de forma muito real, de forma muito intensa, fervorosa. Então, era por conta disso que, apesar de não ter a Bíblia ainda, eles eram tementes a Deus. E por fim, os milagres que eles viveram no deserto, a peregrinação no deserto. Agora, irmãos, é triste de dizer, mas é bíblico, não tem como fugir, é triste lembrar que do povo que saiu do Egito, só 2 entraram na terra. Nós estamos falando de mais de 3 milhões de pessoas. Mais de 3 milhões de hebreus saíram do Egito. E infelizmente somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Irmão Micael, e as outras pessoas que entraram? A Bíblia diz que foram os mais novos, de 20 anos para baixo. Mas aí entra na pergunta que você fez no começo aí. Você me perguntava por que Deus não acabou com o povo. Foi acabando devagarzinho. E aí nós podemos dizer, irmão Paulo, que não foi nem Deus que foi acabando, mas o povo foi se auto-acabando, se autodestruindo. Deus tinha um compromisso, né? Tinha uma promessa. Deus zela pela promessa. Irmãos, o povo murmurou demais no deserto. Às vezes não é na hora que a gente queria que fosse. Mas devagarzinho que eu vou chegando. O povo foi muito ingrato a Deus. E você percebe uma das maiores lições que nós podemos extrair para os nossos dias do período do êxodo, da peregrinação, é essa lição. Deus abomina a murmuração. Deus aceita você chorar, esbravejar. Deus, por quê? Deus, eu não estou entendendo. Isso aí, irmãos, isso aí é completamente aceitável. Nós vemos vários personagens bíblicos fazendo isso.
Agora, quando chega no ato da murmuração, Até pedir a morte, né? Deus estava fazendo, Deus estava ali gerando milagres todo dia, toda hora, e mesmo assim o povo... Gente, nós não estamos falando de um crente que está passando fome e está questionando a Deus por que o alimento não tem o alimento. Estou falando de um povo que a comida caía do céu todo dia. E eles estão reclamando da comida. A murmuração é uma questão. Tem momentos que você está passando por uma luta, você fica lá, meu Deus, por quê? Isso daí não e você quer entender, né? Você quer compreender. Eu lembro até do seu tio, Zé Carlos, ele falava assim, uma vez ele pregou, não por quê, mas para quê? Agora a murmuração mesmo, você mesma pode você falar para Deus, ó Deus, o Senhor não foi capaz, tá? O Senhor não deu conta de cuidar de mim. Então, ou então falar para Deus, o Senhor está fazendo, eu estou vendo o Senhor fazer, mas mesmo assim, não estou satisfeito, não acho que o Senhor fez direito, não acho que o Senhor faz bem. A murmuração, ela vai nesse sentido horrível de questionar o caráter de Deus. Mesma coisa do filho, de falar isso com o pai. Isso dói. Agora você imagine Deus. Principalmente ainda você está sendo abençoado, né? E não era pouco, né? E não era pouco, irmãos. Os milagres que Deus fez ali no deserto não eram poucos os milagres. Tem que tirar da sombra um pouquinho para que Mas se Deus abençoar você não vai murmurar jamais. Bom, eu acho que ainda é perigoso, viu? Ainda é perigoso, irmãos. Ainda. Por isso que nós nunca vamos ter tudo que nós queremos. Isso que magoou mais Deus, porque eles estavam sendo abençoados. Muito abençoados. Olha só, para nós fecharmos a aula de hoje. As histórias dos patriarcas que nós citamos, Abraão, Isaac, Jacó, José, e a autoridade de Moisés, irmãos, o fato de Deus falar com Moisés face a face, e aí a gente aprendeu que isso não é no sentido físico, literal, mas é no sentido de que Deus falava com ele sem intermediador. Deus falava e ele ouvia, Deus se manifestava e ele visualizava as manifestações de Deus de forma direta. Esses dois pontos aí são pontos que, primeiro, confirmam a autoria de Moisés no Pentateuco. Muitos livros da Bíblia têm debate para saber quem foi o escritor. Hebreus até hoje é impossível saber quem foi. Mas de Gênesis até Deuteronômio, esses 5 livros, 90% dos estudiosos concordam que foi Moisés. Por quê? Pelo fato de Moisés se remeter a esses personagens de forma muito clara, e esses personagens, como viveram no passado, não pode ter sido nenhum deles que escreveu. Entende isso? Não pode ter sido Abraão que escreveu o Pentateuco, porque quando José viveu, e Gênesis fala de José, Abraão já estava morto. Não pode ter sido José que escreveu o Pentateuco. Por quê? Porque quando o povo saiu do Egito, José já tinha morrido faz tempo. Faz sentido isso? Então, o escritor, o personagem bíblico de maior relevância, que estava vivo no período da saída do Egito, ali de chegar nas margens da terra prometida, era Moisés. E o próprio texto bíblico, gente, aí no livro de vocês tem até um exemplozinho aí, se vocês quiserem voltar aí, ó, na página 41, nós temos pelo menos 7 textos bíblicos no Pentateuco que confirmam a autoria de Moisés. Êxodo 17, 14, 24, 4, 34, 27, Números 33, 1, Deuteronômio 31, 9, 31, 24 e 31, 22. São expressões do próprio Deus mandando Moisés registrar esses fatos. Se Deus mandou Moisés registrar, está aí diretamente claro para nós que Moisés é o autor de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Agora, eu concluo a aula de hoje,
falando para vocês o seguinte: o Pentateuco, ele apontava e até hoje ele aponta para a obra de Jesus. Nós aprendemos que o propósito da Bíblia toda é revelar, no Antigo Testamento era revelar que o Messias viria, e o Novo Testamento, que é o cumprimento, é revelar o Messias que já veio. Por isso que o centro da Bíblia é quem? Jesus. Ah, mas Micael, a gente tem que ficar forçando os textos que não falam de Jesus falar? Não é isso. É fazer a correta interpretação, como nós aprendemos na aula passada, e sempre que possível relacionar a interpretação dos textos bíblicos com a obra de Jesus. E quando nós falamos do Pentateuco, isso é um fato. Por quê? Moisés entrou na terra, irmãos? Não entrou. A Bíblia diz que ele desobedeceu, porque Deus mandou ele falar com a rocha e ele feriu a rocha. Ah, Moisés perdeu a salvação. Não é isso que a Bíblia diz. Moisés aparece lá como um grande herói da fé e etc. Não há dúvidas que Moisés está lá no paraíso esperando a ressurreição dos salvos, junto com todos que morreram sendo fiéis a Deus até hoje. Não há dúvidas disso. Ah, irmão, Moisés não ressuscitou? Igual alguns falam aí, Moisés ressuscitou, Deus arrebatou ele. A Bíblia não fala isso. A Bíblia é muito clara. Moisés, meu servo, é morto. Deus disse que morreu. Agora, o que está escrito lá no texto de Judas é que o corpo de Moisés foi escondido. Aí isso é fato. Porque o jeito que os hebreus gostavam de... O jeito que eles gostavam de fazer uma idolatria, irmãos, aí Deus deu um jeito de consumir com o corpo do Moisés, eles iam fazer uma múmia. Certeza. Porque lá no Egito, o que se fazia com os faraó? Mumificava. E Deus também deu um jeito de esconder a arca, que até hoje não acharam e não vão achar, porque senão a idolatria seria terrível. Foi depois de Davi que a arca sumiu, né? Foi, depois ali do período davídico. Agora olha só, Moisés foi até o Jordão e morreu. Josué, ele terminou a obra de Moisés no sentido físico, literário. No sentido literal da obra, Josué terminou, porque Josué fez o povo ali, através da obra de Deus, Josué fez o povo entrar na terra prometida. Porém, havia uma profecia no Pentateuco, que diz que viria um grande profeta maior. Irmãos, profeta maior do que Moisés, para os israelitas, era coisa impossível. Aí o que é que nós temos? O autor aos Hebreus diz que Jesus é o profeta maior. O autor da carta aos Hebreus diz que Jesus é esse grande profeta que viria, que seria maior do que o Josué, maior do que o Moisés, maior do que todos. E aí você vai para o Novo Testamento e Jesus vai começar o seu ministério aonde? Nas margens do rio Jordão. Moisés foi o libertador do povo do Egito. Mas ali, nas margens do Jordão, Moisés tombou e a obra ficou inacabada. Cristo aparece ali nas margens do Jordão. João Batista fala, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí Jesus é batizado e inicia seu ministério ali, nas margens do Jordão, e sai para poder convocar os discípulos, começar o seu ministério. A própria Bíblia deixa isso muito claro. Moisés foi o libertador do povo do Egito no sentido físico. Jesus é o libertador do povo que tirou o povo do Egito, do mundo, no sentido espiritual. Jesus é o Moisés que nos arrancou lá do Egito, nos arrancou do mundo. Agora, a grande diferença é que Jesus não tombou. Jesus, ele foi até o fim no seu ministério, se entregou à morte de cruz, ressuscitou, venceu a morte, venceu tudo e todos e triunfou para nos garantir
que se nós permanecermos fiéis até o fim, nós herdaremos a terra. Nós entraremos na Canaã celestial. A terra prometida espera por nós. Amém? Essa analogia, essa metáfora que existe no Pentateuco com a vida cristã, não é alegoria, não é uma suposição. É algo que a própria Bíblia confirma e você pode e deve pregar sobre isso. Você pode e deve usar isso. Estudo bíblico, explicação da Bíblia para as pessoas, pregações. A própria Bíblia fala, Paulo escreve lá em 1 Coríntios 10, versículo 6, que o êxodo do povo que saiu do Egito e herdou a terra era uma figura da vida cristã. Era uma figura. José também, né? Tem um sentido figurável de Jesus também. Ah, sim. Aí, José é um tipo. Vocês lembram que na aula passada da hermenêutica nós falamos do tipo? José é um tipo de Jesus. Assim como Josué aqui nessa história, né? Porque e o Moisés. Porque o Josué foi o que fez o povo entrar de uma vez na terra prometida e Cristo é quem nos fará entrar na terra celestial. Nós não estamos indo para lá esperando leite e mel, porque nem vai precisar desses alimentos lá, né? Mas nós estamos indo para lá, porque lá nós viveremos para sempre com o nosso Senhor e Salvador. Eu lembro de uma vez do irmão que ele falava, foi um dirigente nosso, ele falava que o Brasil é a terra que manda leite e mel. Irmãos, Deus abençoe, vamos ficar de pé para nós orarmos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.